Olá, meu nome é Mônica, eu sou a líder do Eu Sou Esther, escolhi orar e jejuar. E eu tenho uma pergunta para você hoje. Como está a sua vida de oração? Como está a sua intimidade com Deus? Eu quero hoje compartilhar com você em poucos minutos uma parte da minha vida de oração. Hoje eu quero compartilhar com você como o Senhor me chamou para esse lugar de intercessão. É claro que Deus ele nos chama todos os dias, mas eu quero compartilhar nesse tempo da minha vida, onde eu ouvi o chamado do Senhor para esse lugar de intercessão sobre a minha família. E eu gostaria que você pudesse hoje ouvir essa palavra e receber no seu coração. Sabe, todos nós, quando nós temos uma necessidade pessoal, muitas vezes nós nos calamos, nós nos fechamos, não é verdade? Muitas vezes nós pedimos para os outros ajuda, mas na maioria das vezes a gente se paralisa. Mas você já ouviu o grito de uma mãe? Você já ouviu o grito de uma mãe desesperada? Sabe, nós mulheres e mães, quando o nosso filho tem uma necessidade, nós clamamos, não é verdade? Ou nós buscamos ajuda. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Em 2015, eu tive uma necessidade na vida do meu filho, mas eu não tinha uma vida de oração. Eu não entendia sobre o poder da oração. Então eu dependia dos outros. E eu lembro que quando o meu filho mais novo, ele foi diagnosticado com epilepsia. Foi um momento da minha vida muito difícil. Sabe quando você dorme e acorda e de repente tudo está fora do lugar? O medo, a indecisão, a insegurança, a falta de informação. Você olha para o seu filho e você sente no seu espírito, na sua alma, o desespero de fazer algo. Sabe, nessa época eu busquei ajuda com muitas pessoas. Mas nós sabemos que nesses momentos, muitas pessoas viram as costas. Muitas pessoas que dizem que vai orar, não oram. Sabe, eu lembro que eu liguei para algumas pessoas que eu acreditava serem pessoas de oração. Porque muitas vezes nós olhamos para pessoas que estão em posições de liderança e nós cremos que são pessoas de oração. Nós cremos que podemos contar com essas pessoas e quando nós não podemos? Sabe, o nosso coração entristece. E isso aconteceu comigo. Sabe, eu liguei para algumas pessoas, para alguns líderes e pastores e falei, vem orar pelo meu filho. Vem impor as mãos sobre ele. Vem declarar a cura sobre o meu filho. Meu filho tinha 8 anos. Eu estava desesperada. Eu não sabia o que era epilepsia. Eu não sabia como lidar com aquilo. Eu não sabia. Muitas pessoas nunca responderam o meu chamado. Muitas pessoas nunca vieram. Sabe, eu lembro que nesse tempo, Jesus, um dia onde eu estava muito desesperada e clamando e chorando e pedindo socorro, ele disse, leia Mateus 6,6. E eu abri a minha Bíblia e eu li, entra pro teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. Sabe, ele está em secreto te esperando. E naquele dia eu entendi, eu posso falar com meu pai. E eu comecei a clamar pelo meu filho. Eu comecei a impor as mãos sobre o meu filho. E o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. Você tem autoridade. Você precisa se levantar como intercessora na sua casa. Não esperar pelos outros. Não esperar que os outros venham orar na sua casa, ore você. O Espírito Santo começou a falar comigo. O Espírito Santo começou a declarar sobre a minha vida o que eu podia fazer pela minha família. Sabe, naquele dia eu recebi do Senhor a autoridade para impor as mãos sobre o meu filho, para declarar cura sobre a vida dele. E eu lembro que eu ensinava ele a orar e a profetizar a cura sobre a vida dele.
Sabe, num dia, depois de 2 anos que ele tinha sido diagnosticado, ele teve poucas crises, mas numa madrugada ele teve uma crise. E eu orei por ele, e eu lembrei de um casal de pastores, amigos meus, e eu liguei para eles, porque eles estavam na minha cidade. E eles vieram na minha casa de madrugada. E eles imporam a mão sobre o meu filho e oraram. E nós oramos juntos naquela noite e declaramos a cura do meu filho naquela noite juntos. Sabe, naquele dia o Senhor falou comigo, alguns não irão vir. Alguns jamais irão parar e orar por você. Mas existem pessoas. E eu aprendi com aquele casal que sim, existem pessoas que nós podemos contar. E ele disse, eu quero que você seja essa pessoa. Eu quero que você seja essa pessoa, que você se levante como intercessora quando outros precisarem. Sabe, amados, e é sobre isso, porque quando a dificuldade é nossa, muitas vezes nós não temos força para lutar, mas quando é do nosso filho ou quando é de alguém, nós temos. E o Senhor, Ele nos chama esse tempo para nos levantarmos como intercessoras do nosso lar. Meu filho, ele foi curado 100%. Já há 5 anos ele não toma nenhuma medicação. Mas ele fala com a boca dele que ele foi curado, que Jesus o curou. Ele entende o milagre que ele viveu. Sabe, muitas vezes nós oramos, nós pedimos para o Senhor milagres, nós recebemos e não testificamos. Sabe, eu estou aqui nessa tarde para testificar a cura do meu filho. Jesus o curou. Jesus o curou. Sim, através das orações, porque Tiago fala que quando nós oramos pelos nossos amigos, as nossas feridas são curadas, as nossas enfermidades são curadas. Qual é a sua necessidade hoje? Qual é a necessidade da sua família? Você pode, entra pro teu quarto. Fecha a porta e fala com o teu pai que está em secreto. Ele está esperando, ele não vai vir. Ele está em secreto. Ele está em secreto. Sabe, amados, eu vejo esse tempo como um tempo de despertar individual. O Senhor nos chama para esse lugar de relacionamento, de intimidade. Sabe, a oração da necessidade. A oração por uma cura. Ela não vai nos manter no lugar de oração. Mas quando nós entendemos quem cura, quem liberta e quem salva, nós queremos permanecer neste lugar. Nós queremos caminhar com Jesus. Nós queremos obedecer Jesus. Nós queremos mesmo se as nossas orações não forem respondidas. É tudo sobre Ele. Eu quero orar hoje para que esse mesmo espírito de ousadia que veio sobre a minha vida na intercessão, que venha sobre você, que você se levante como uma mulher guerreira, como um homem, como uma criança, como um adolescente, um jovem na sua casa, como um intercessor. Que você entre neste lugar de intimidade e coloque diante do Senhor as suas necessidades. Pai, eu oro nessa tarde para que o Senhor levante uma geração ousada. Eu oro nessa tarde para que o Senhor levante uma geração, Pai, que não se cale. Uma geração que entenda o poder do governo do lugar da intercessão. Pai, eu oro por mulheres que não oram mais, que elas sejam levantadas neste dia, que elas sejam encorajadas, despertadas. Eu oro, Pai, por aqueles que se decepcionaram com líderes, com pessoas, Pai, porque esperaram em pessoas, não olharam para você. Pai, eu oro para que o céu seja aberto e essas pessoas tenham a vislumbre da tua presença, da tua autoridade, a destra de Deus, Pai. Pai, no nome de Jesus, nos tira desse lugar de fraqueza e nos coloca, Pai, neste lugar de autoridade, na Tua presença, no nome de Jesus. Venha orar conosco todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas, nós oramos pelo Zoom. Mulheres orando pelo seu lar. Nós oramos juntas. Nós temos um lema que nós falamos. Nós não oramos por você, nós oramos com você. Nós oramos juntas, intercedemos juntas, umas pelas causas das outras. Espero você. Eu sou Esther. Escolhi orar e jejuar. E você?